E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui continuando o nosso curso de design de interface em sistemas web, onde nós vamos construir um website, tá bem? Claro que essas primeiras aulas, infelizmente, elas precisam ser teóricas, né? Porque nem todo mundo tem uma noção completa sobre os assuntos, né? Para fazer um website. Então, eu acho que é interessante que você tenha essa noção para você não apenas simplesmente saber fazer, né? Mas para você conhecer todo o processo, conhecer da onde surgiu tudo e tudo mais. Essa é a aula 3, tá? Vocês podem ver as outras aulas aí no canal. E nós vamos falar sobre briefing. Eu já falei resumidamente sobre briefing na palestra. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais detalhado, tá? Um pouquinho mais diferente, porque eu não tenho limitação de tempo como eu tinha lá, tá bem? Então vamos lá. O que é briefing para vocês, né? Bom, cada um tem a sua definição de briefing. Se você pesquisar briefing no Google, você vai achar 1 milhão de coisas, né? Mas o briefing ele tem a sua essência. Eu acho assim que para determinado projeto ter um briefing, né? Ele precisa ter alguns requisitos básicos para ele ser um briefing. E esses requisitos, eles podem ser comparados, por exemplo, a uma receita, né? Receita. Uma receita de quê? Uma receita, por exemplo, de bolo, né? O que a gente precisa para fazer um bolo? A gente precisa dos ingredientes, tudo preparado, tudo organizado. A gente precisa saber como que a gente vai usar esses ingredientes. A gente precisa preparar da melhor forma possível para que ao final a gente tenha um bolo que todo mundo vai apreciar, tá? Então, o briefing ele é basicamente o seguinte: uma lista de ingredientes, tá bem? Onde a gente vai listar tudo que a gente vai precisar, né, para desenvolver determinado projeto. O modo de preparo, como que esses ingredientes, né, eles serão utilizados, né? Para quê? Para que a gente chegue ao nosso produto final. E aí, com esse produto final, nós vamos ter aí um website, tá? E é interessante trabalhar dessa forma porque com os ingredientes, com o preparo, nós muito provavelmente vamos conseguir ter um bom produto final, bem desenvolvido, bem organizado, tá? E o mais interessante é que eu vou mostrar isso para vocês na prática, né? Na próxima aula a gente já vai começar a fazer briefing na prática, tudo bem? O briefing, então, ele é simplesmente um roteiro de desenvolvimento, onde você vai ter o ponto de partida e o ponto final. Só que aqui você vai ter como que você vai fazer para atravessar uma ponte para chegar de um ponto ao outro, tá? Você simplesmente não pode fazer esse pulo gigante. Você tem que ter alguma coisa lá no meio que faça isso dar certo, tá? Então é por isso que a gente tem o início, e o meio e o fim nesse roteiro de desenvolvimento, tá bem? O briefing, então, ele é uma gestão de projetos, onde nós temos vários fatores, né, que vão contribuir, né, para o nosso desenvolvimento. E aí eu digo para vocês, por isso que você tem que tomar muito cuidado com essa gestão, porque senão o seu projeto não vai sair tão bem quanto esperado, tá? E claro que com essa gestão, a tendência do seu projeto e daqui do nível 0 para adiante e acima é muito melhor. Os resultados também serão muito melhores, tá? Do que você começar a fazer um site sem saber nada, sem saber o básico, já sabendo tudo que o cliente quer, tudo que o cliente vai precisar e você não ter uma gestão disso, porque aí você muito provavelmente vai demorar anos para entregar esse site. Acontece, viu? Eu conheço muita gente que faz dessa forma e acaba, sabe,
durando o projeto o tempo que ele não é necessário, tá? Hoje em dia, se você demorar mais de 2 meses para construir um site, você está fora da realidade, tá bem? É claro que depende da complexidade, tá? Se você quer um site gigante, é claro que ele vai demandar mais tempo, né, do que um site normal. Mas se você me falar que você demora 2 meses, mais que 2 meses, quer dizer, para fazer um site de notícias, tem alguma coisa errada, tá? E é por isso que você tem que utilizar da gestão para otimizar esse tempo, tá bem? E o briefing, então, ele é basicamente baseado na visão do design, tá? A gente vai focar todo o nosso projeto para a construção de design, para esse ambiente diferente, né? Que muita gente não utiliza. Muita gente não pensa no layout primeiro, né? Muita gente pensa lá no sistema. E aí, ali embaixo, bem pequenininho, tá layout, tá? Aqui a gente vai pensar no negócio. Aí depois a gente vai pensar no público. Aí depois a gente vai pensar no layout. Aí depois a gente vai pensar no sistema, tá bem? A gente pensa dessa forma quando a gente quer trabalhar baseado na visão do design. Agora, se você não quer trabalhar, aí você costuma geralmente pensar dessa forma aqui, tá? Mas eu recomendo essa porque você vai ter resultados muito melhores. Claro que isso não é uma regra, você pode adaptar. Às vezes você pode colocar o sistema antes de layout, né? Ou o sistema antes do público, né? Porque às vezes você está criando um sistema que não existe, né? Então, esse sistema ele vai ter que ser criado antes do público, mas nunca antes do negócio, tá bem? O negócio sempre vai ser em primeiro lugar. Bom, então, aqui está um esquema que eu montei para mostrar para vocês como que é a gestão, né, desse projeto com o briefing. O briefing, então, é essa parte aqui, onde você vai elaborar tudo, né, preparar tudo. Quando você tiver com tudo preparado, você vai desenvolver os caminhos técnicos, né, eu já expliquei sobre isso na palestra, de design, onde você vai produzir tudo que for relativo a design, tudo que for relativo ao sistema, tá? Vai começar a produção a partir do que você encontrou lá no briefing de como você planejou o seu projeto. Com esses dois caminhos técnicos produzidos, você vai gerar uma solução, né? Essa solução não é necessariamente seu website final. Ela é a proposta inicial para quê? Para fazer o protótipo. Esse protótipo você precisa realizar testes com ele, tá? E vai precisar realizar quantos testes for necessário. Se os testes não obtiverem sucesso, então você volta lá para o briefing, tá? E refaz o briefing, refaz algum detalhe. Ou só rever o briefing e já parte para o caminho técnico de novo, mas você não pode pular de maneira nenhuma o briefing depois de fazer o teste, tá? Porque você pode ter cometido algum erro que você não tenha percebido da primeira vez, tá? Então é muito importante, se um teste não deu certo, voltar lá para o briefing. E esses testes aqui, tá? Assim como esse protótipo, assim como essa solução, assim como o técnico do design, o técnico do sistema, são tudo planejado aqui, gente, tá? Então, quando você tem isso aqui, você tem o seu projeto já escrito, já preparado para você desenvolver. Então, tudo fica mais fácil. E aí, se os testes foram ok, então você tem o seu produto final, que é o seu website, tá bem? A partir da próxima aula, a gente vai começar aqui a elaborar o briefing e ao final desse curso a gente vai terminar aqui com a produção completa de um website. Isso significa que eu vou sim mostrar HTML, CSS3, PHP e MySQL, tá? Eu vou mostrar como você vai desenvolver aqui utilizando o que a gente precisa, tá?
Eu tinha dito, eu acho que nas primeiras aulas, que eu não ia abordar muito isso aqui, mas eu vou sim, tá? Que a gente vai fazer uma prática mesmo de um website completo, tá? Então, resuminho aqui, bem ideal, para você entender o que é briefing. O briefing é um conjunto de restrições, tá? Mentais, ou seja, coisas que você precisa seguir, que vão proporcionar à equipe do projeto uma referência, os benchmarks e objetivos, tá? Então ele vai ser um escrito lá de restrições com referência, benchmarks e objetivos para que a gente alcance a solução para o nosso projeto, tá? Bem simples, bem básico, tá? Uma coisa que eu queria ressaltar é que o briefing ele não é um questionário. Eu sempre falo isso, por quê? Porque se você for agora no Google e digitar lá briefing para desenvolver um website, por exemplo, você vai encontrar muitos artigos em muitos blogs e geralmente esses artigos de muitos blogs vão ter um questionário lá de 1 a 20, tá? Questões para você resolver o seu projeto de website, né? Só que não estou desmerecendo o trabalho dessas pessoas. Essas pessoas estão corretas em falar um questionário. Porém, elas não estão totalmente corretas em dizer que só isso é um briefing. Porque isso não é um briefing. Isso é um questionário. Se você pegar esse questionário e ele só servir como roteiro para você construir o seu briefing, certo? E aí, assim que você construir o seu briefing, você construir o seu website, aí sim ele faz parte do briefing, mas não significa ainda que ele é o briefing, tá? Então, tenham em mente isso. Se você encontrar um questionário lá de 1 a 20, não é briefing. Aquilo não é briefing. Aquilo é um questionário para te ajudar a fazer o website da melhor forma. E não é isso que nós vamos fazer nesse curso, tá? Nós vamos criar um briefing verdadeiro. Nós vamos, sim, utilizar um roteiro básico para a gente começar a produção do briefing e depois produzir o website, tá bem? Mas não confundam. Aqui eu pontuei algumas coisas que precisam ser lembradas toda vez que você vai produzir um briefing. Sempre definir os responsáveis. Quem que são esses responsáveis, né? Esses responsáveis são todas as pessoas envolvidas no projeto, tá? Ele vai desde o seu cliente, tá? Até externos. O que são esses externos? Por exemplo, vamos supor que você vai desenvolver lá um site para uma clínica. E essa clínica, ela não tem fotos de lá legais para serem utilizadas no website. Então, você pode ter um responsável externo, um fotógrafo, por exemplo, para ir lá no cliente tirar as fotos, certo? E você vai pagar ele. Mas como que você vai pagar ele? Com o orçamento que você criou aí para dar para esse cliente, tá? A gente vai entender como que funciona a produção de orçamento, né? A gente costuma dizer o seguinte, que não é simplesmente você chegar para o cliente, falar, né? Perguntar lá, o que você precisa, né? E aí, com base nisso que ele responder, você dá um orçamento para ele. Isso aqui é tecnicamente inapropriado, tá bem? Por quê? Porque talvez ao longo do projeto pode surgir muitas outras coisas que o cliente precisa, né? Mas não podem ser exploradas naquela primeira reunião. E aí você fica limitado, porque você cobrou um valor e se você cobrar de novo, pode complicar a sua imagem com o cliente, tá? Então, o que a gente costuma fazer? A gente precisa perguntar para o cliente quanto pretende investir. Né? Quanto pretende investir? Porque aí, quanto pretende investir, nós vamos encontrar os limites,
limites do nosso projeto. Então, às vezes, o limite, ele permite que a gente contrate um fotógrafo externo, por que não? Esse fotógrafo externo vai tirar fotos no cliente, tá? Então, é muito importante a gente, quando for definir os responsáveis, ter em mente também desse limite, tá? E não do que o cliente precisa, tá bem? Porque tem uma diferença muito grande. E nós vamos ver isso na prática também. O briefing, eu recomendo a você que sempre deixe tudo claro, tá? E eu pego ainda este ponto e uno com este. Nunca deixe dúvidas, tá? Por quê? Porque você está desenvolvendo uma gestão de projeto. E se você ficar lá muitas dúvidas para serem resolvidas, a sua gestão não está adiantando de nada, tá bem? Então é por isso que você tem que estruturar numa linguagem, tá? E você tem que ir atrás de tudo. Para quê? Para deixar tudo claro e nunca deixar dúvidas, tá bem? No briefing você vai sempre projetar tudo antes. É aquilo que eu falei. Você vai ter a sua lista de ingredientes, o seu modo de preparo, né? E o seu produto final. Então você precisa pensar o máximo possível para chegar a esse resultado. Não significa que você precisa ter tudo, tá? Isso aqui, ó, é diferente de tudo, tá? Mas é tudo que for o básico, tá? Pelo menos. Tudo que for já possível desenvolver um bom projeto com início, meio e fim, tá? Sempre envolva todos no desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Se você contratou um externo, envolva ele também, tá? Envolva o seu cliente. Envolva todos os responsáveis. Por quê? Para você não haver divergências, né? Para um responsável não chegar lá e falar: ah, se você tivesse me consultado antes, as coisas poderiam ser diferentes. Você vai saber se é verdade? Não, você não vai. Então é por isso que você precisa envolver todos. Por quê? Porque todos vão ter a sua vez, né, de dar uma significância para o trabalho. Todos quem? Todos responsáveis, tá? Todos responsáveis. Sempre busque por soluções. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você perguntar para o cliente o que ele precisa, tá? Se você estiver fazendo isso, não é recomendável, porque pode ser que você não esteja fazendo um trabalho legal. Você é o profissional da área, você é o cara que entende de programação, você é o cara que entende de desenvolvimento. Então, você que tem que buscar por soluções, tá? Às vezes, o cliente sabe que ele quer, sei lá, ter um agendamento no site dele. Mas ele não sabe como que ele vai fazer isso, ele não sabe as informações que ele precisa para fazer um agendamento, né? Às vezes, para ele, a hora e o nome do cliente tá excelente, né? Mas será que é excelente mesmo? Então, não deixe tudo nas costas do cliente. Busque você por soluções, tá? Para desenvolver o seu website. Resolva o necessário, né? Isso é fundamental. Eu ainda pego esse ponto e uno com o projeto tudo antes. Tudo que for necessário, tenha em mente que você precisa fazer no briefing inicial. Não adianta fazer depois, porque senão você vai estar perdendo seu tempo e não vai estar fazendo uma boa gestão de projeto, tá? Então, vamos resolver tudo que for necessário agora, aqui e agora. Esse ponto é fundamental. Nunca esqueça que o público-alvo e os objetivos são foco, tá? O cliente, ele é dono do nosso projeto. Claro que ele é dono. Mas o foco não pode ser só sobre ele. Porque, apesar da gente estar fazendo o projeto para ele, certo? O projeto ele tem que atingir um público-alvo. O projeto ele tem que atingir os objetivos, né? Vamos supor que a gente vai fazer um site para uma floresta ambiental. E o cliente que pediu esse site, ele não gosta de verde. Aí temos um impasse. Por quê? Porque o público-alvo, ele pode ser atraído por esse verde.
Porque se alguém quer visitar um site de floresta ambiental, provavelmente é uma pessoa que apoia o verde, né? Então a gente precisa ter o foco muito bem claro aqui, tá? Porque se a gente ter o foco para o cliente, talvez o nosso projeto não tenha tanto sucesso assim. Mas é claro que depende do cliente. Por exemplo, se é um cantor, você tem que fazer um site que transmita a imagem dele, tá? É por isso que os focos estão no objetivos também, tá? E depois no público-alvo. E nunca trabalhe na subjetividade. Não permita que as pessoas falem: não gostei, não quero, não acho, tá? Não permita que as pessoas sejam subjetivas. Defina aqui o porquê, tá? Por que que você não gostou, por que que você não quer, por que que você não acha. Tente explorar muito bem isso aqui e saiba, tá? O mais importante, defender seu projeto. Isso é muito engraçado, tá? Isso é realmente hilário, porque muita gente não faz isso. E eu vou dar um exemplo com um vídeo que vocês já devem ter visto no YouTube, e também é muito divulgado em redes sociais, que o pessoal da área sempre divulga, que é aqueles vídeos onde você tem um cliente, aí o carinha lá tá desenvolvendo um website e ele faz um website incrível, só que aí o cliente pede para mudar, e o website vira a mesma coisa estranha que era antes, tá? Se eu achar esse vídeo, eu vou colocar ele aqui na descrição, tá bem? Para vocês darem uma olhada. Porque o que acontece? Apesar dele ter, né, considerado e ter o foco para o cliente, ele não soube comunicar para o cliente, né, a defesa do projeto dele, né? Ele não soube dizer para o cliente o sucesso que aquilo vai ter, né? Então, muitas vezes as pessoas reclamam dos clientes, mas elas são as culpadas pelos clientes que elas têm. Elas são as culpadas por o projeto não ficar tão legal, por o projeto não ter um sucesso legal. Você tem que saber orientar o seu cliente na melhor solução possível. E como que você obtém o sucesso? Defendendo o seu projeto. Eu já fiz muito projeto de logomarca, por exemplo, em que o cliente ele muda pra caramba a logomarca, tá? E é óbvio que você precisa respeitar a opinião do cliente sempre, tá? Mas também saiba dar uns toques para ele do melhor possível, tá? E encontre a melhor solução para defender o seu projeto e para ter sucesso no seu projeto, que é feito em parceria, tá, com o cliente. Então, saiba trabalhar bem isso, porque isso é um bom desenvolvimento de um projeto, tá? Então, nunca culpe o seu cliente, sempre reveja o que você está fazendo para que as coisas não estejam fluindo muito bem, tá? E o mais importante, o briefing ele também é associado à reunião do cliente. Sempre deixe o cliente confortável, tá? O que quer dizer confortável? Quer dizer que saiba estar em sintonia com o cliente. Se o cliente ele é um cliente simples, uma pequena empresa, é uma empresa mais liberal e tudo mais, saiba ir lá num tom, né, que seja confortável para esse cliente. Não adianta você ter lá um pessoal simples numa pequena empresa que é excepcional e você ir lá todo de terno, falando bonito, né? Porque apesar de você transmitir uma boa imagem, você pode causar uma sintonia com o seu cliente, né? E aí o seu cliente ele pode ficar receoso com aquela situação, porque ele sabe, ele está vendo que você é uma pessoa totalmente competente e totalmente clara, mas ele acaba ficando com vergonha, constrangido, por quê? Porque talvez você não está na sintonia ideal com ele, tá? A mesma coisa se você for numa
grande, mega, multi-empresa. Vá sempre com estilo, né? Com terno, com gravata, fale bem. Porque se você não fizer isso, você vai estar causando também um desconforto com o cliente, independente de você ser bom no que faz ou não. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental, porque esse é o ponto que vai decidir se você vai ser a escolha do cliente ou não, tá? E não é se você é o melhor do mercado, simplesmente. Eu sugiro que você sempre fale com uma visão estratégica dos negócios, tá? Na linguagem comercial, ou seja, nada de falar assim, olha, a gente pode utilizar a linguagem PHP porque ela vai fornecer isso, isso, isso. Não, tá? Por quê? Porque isso é uma visão técnica. Fale com a visão estratégica, tá? Não fale de linguagem de programação, não fale de como o algoritmo vai ser elaborado, não fale de como o banco de dados vai ser elaborado. Nessa primeira reunião, fale de coisas estratégicas, tá? Se o cliente ele realmente estivesse interessado em saber banco de dados, a linguagem que você vai utilizar, né? As tecnologias que você vai utilizar, ele te perguntaria, tá? O máximo que você pode fazer é expor, né? Então, por exemplo, ó, a gente vai utilizar a última tecnologia para desenvolvimento de banco de dados, tá? Isso vai agregar valor, mas não adianta você falar, ó, nós vamos criar X tabelas, essas tabelas vão funcionar com tais relacionamentos, cada tabela vai ter esses campos. Não. Fale estrategicamente, tá? Fale numa linguagem comercial. É por isso que o pessoal de vendas, eles são excelentes vendedores. Eles são excelentes para conquistar um cliente, tá? Porque eles sabem falar nessa linguagem comercial. E se você é um cara que sabe falar dessa linguagem comercial e ainda é um cara técnico, né? Ou seja, é um gestor de design, um gestor de TI, um analista, um programador e sabe disso, você vai ter o dobro de sucesso, pode ter certeza, tá? Em contraponto, nunca use os termos técnicos, tá? A não ser que seja necessário. Isso aqui são apenas sugestões, tá? Vamos supor que você está desenvolvendo para um projeto, sei lá, não de um website, mas vamos falar publicidade, por exemplo, para a IBM. Não sei, eles podem ter lá o campo de publicidade, mas vai que é uma situação hipotética, né? Talvez você precise utilizar termos técnicos com eles, né? Porque eles já entendem disso. Então, saiba analisar o seu cliente, né? Porque aí você vai deixar ele confortável, você vai falar numa visão estratégica e uma linguagem comercial e vai ver se vai ou não utilizar os termos técnicos, tá? Mas na maioria das vezes, nunca use, tá? Não vai ser necessário usar. E esse é o mais importante, nunca explore o que não é necessário. Mas o que não é necessário? O que não é necessário é, por exemplo, dados de um formulário. Mas aí você vai me dizer, ué, mas essa é a parte fundamental? Sim, é a parte fundamental. Mas lembra que eu falei que você é o cara que sabe fazer isso? Você é o cara que sabe do negócio, você é o cara que vai propor soluções, tá? Na primeira reunião, não é necessário falar sobre esses dados de formulário. Não adianta você, na primeira reunião, falar, ó, você quer agendar consulta? Tá? Então, quais são os dados que você precisa para agendar a consulta? Não é legal. Por quê? Porque é interessante que você descubra isso, tá? Não só para o seu crescimento profissional, mas para você trabalhar junto com o cliente, vocês juntos poderem, né, criar o melhor dado de formulário possível, né? Parece simples, mas não é. Então, saiba explorar o que é necessário somente. Conforme, né, a necessidade. Por exemplo, na primeira reunião não é preciso, mas na segunda, na terceira, talvez seja preciso. Então, saiba trabalhar bem com isso. Então, basicamente, o briefing, tá? Ele vai ser um documento que vai conter essas especificações
direções, abordagens das reuniões com parceiros e responsáveis, tá bem? O briefing ele vai conter a necessidade e o problema, né? Por que surgiu a necessidade de desenvolver esse projeto? E qual o problema que vamos enfrentar ao desenvolver esse projeto? Público-alvo, né? Para quem a gente vai desenvolver? Como que está o mercado, né, de trabalho nessa área? Como que está o setor, né, desse website, por exemplo? Você está fazendo de clínica? Como que está o setor, o mercado de clínica na internet? O que as clínicas estão fazendo, tá? Aqui é análise de concorrentes. Domínio. Bom, domínio é dentro da empresa, né? O que está acontecendo dentro dessa clínica? Como que funcionam as coisas dentro dessa clínica? E o que a gente pode exportar dessa clínica para o nosso projeto? Importar, né? Desculpe. Expectativas, né? O que o seu cliente e você esperam desse projeto? Os objetivos e estratégias, né? E alinhado aqui, ó, necessidades e problemas, tá? E os planos de desenvolvimento, implementação, avaliação e aprovação, tá? Eu não vou abordar completamente, mas vocês têm que ter uma noção do seguinte, que tudo isso aqui que eu estou marcando agora é os pontos fundamentais de um briefing. Um bom briefing, ele vai saber identificar a necessidade de problema, ele vai ter uma pesquisa muito avançada de público-alvo, ele vai ter um conhecimento muito bom do mercado, né? Paralelo aqui ao domínio, tá? E ele vai ter um bom objetivo e estratégia definidos, tá bem? Eu não vou abordar muito agora sobre isso, porque a gente vai fazer isso na prática, beleza? Então é isso, pessoal. Para finalizar, só vamos ver aqui uma citação que fala da importância do briefing, que é a diferença entre um briefing bem elaborado e um briefing vago pode ser a diferença entre uma equipe gerando ideias revolucionárias ou versões exaustas de ideias existentes, né? E é o que mais existe, versões exaustas de ideias existentes. Então, saber trabalhar com o briefing é fundamental para o sucesso do seu trabalho. Se você gostou, dá um like aí, divulgue aos seus amigos, se inscreva no canal, tá? E acompanhe a próxima aula, porque a próxima aula a gente vai ter a prática desse briefing. A gente vai começar a desenvolver um briefing aí pra gente fazer um website, tá bem? Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou!